Eu acho importante, além de tudo, quando a gente assume uma determinada gestão, a gente fazer um primeiro diagnóstico. E nós assumimos a gestão onde praticamente todo o corpo diretivo tinha saído. Então, nós tivemos que diagnosticar tudo primeiro para depois nós começarmos um trabalho. Em linhas gerais, as principais dificuldades que nós encontramos, isso é bom salientar para vocês, pelo fato de que essas dificuldades muitas vezes emperram um pouco a agilidade do processo. Entre elas, está um pouquinho pequeno, né? Mas dá para ver todo mundo aí atrás? Está confortável? Bom, em primeiro lugar, das principais dificuldades, e principalmente que permeia qualquer gestão, é a falta de informação. Essa falta de informação, ela perspassava toda a parte econômica, que no que diz respeito a demonstrativo de resultado, a parte de fluxo de caixa, toda a parte de estatísticas, de atendimentos, alta complexidade, média complexidade, a própria informação de fluxo de caixa, né? Porque você realmente gerenciar uma organização, você tem que ter um fluxo de caixa efetivo, que vai desde o primeiro dia do ano até o último dia, e realmente a gente não conseguiu essas informações. Paralelo a isso, que todo mundo sabe, toda organização tem que ter um planejamento estratégico, ou seja, aquele norte que essa instituição quer ter. E realmente a gente não conseguiu perceber, neste momento, um norte que o hospital precisava, que seria no planejamento estratégico. Corroborando com o planejamento estratégico, a gente tem que ter uma orçamentação setorial, onde cada gestor, cada coordenador, cada supervisor tem que saber exatamente qual é a governabilidade financeira dele. E como a gente não encontrou, os nossos gestores, por melhor que fosse, porque realmente nós temos uma equipe aqui com alma, uma equipe que quer fazer esse hospital dar certo, mas sem essas diretrizes ficava um pouco complicado redirecionar esse hospital para um rumo correto, para um rumo de sustentabilidade. Também muita disparidade entre prazo de pagamento e prazo de recebimento. É sabido por todos vocês, quem quiser entrar no Google e pegar o balanço patrimonial do Hospital São João de Deus, está publicado, né, o balanço de 2015, bem como os outros. Então, se você perceber uma instituição que tem dívidas a pagar, essa instituição obrigatoriamente tem uma disparidade entre o prazo de recebimento, que segue-se o fluxo normal dos convênios, segue-se o fluxo normal do SUS, mas que... Está ouvindo? Mas que a gente tem que comprar à vista, porque nós não temos poder de negociação. Então, a gente recebe com 30, 60, 90 e a gente paga à vista. Então, isso é um problema para o caixa. Então, o resultado econômico fica muito dísparo do resultado financeiro dessa instituição. A falta de informação de leitos, o principal ativo de venda de qualquer organização hospitalar é o leito. Ou seja, quantos leitos que efetivamente o hospital tinha, para que a gente pudesse ofertar ao SUS, ofertar aos convênios e assim por diante. Então, a gente teve que fazer toda uma reestruturação dessa parte de leitos. Contratos de fornecedores muito predatórios, a falta de pagamento, de negociação, de poder de pagamento, faz com que as pessoas nos cobrem valores altíssimos. Eu não vou falar aqui eticamente, lógico, mas assim, questões de contratos que nós deveríamos estar pagando X e nós estamos pagando 4X aqui, sendo que o valor de Belo Horizonte é bem menor. Equipes com muito empenho, gente. Equipes com bastante empenho. Porém, realmente, faltando essa formação no que era o planejamento... Eu acho que eu falo assim. Eu perdi o raciocínio. Então, mas assim, com baixo conhecimento do que seria o planejamento, do que seria o norte desse hospital, e principalmente... Eu acho que devido a todos os problemas, as equipes estão com muita baixa produtividade. E quando a gente reorganiza os processos e dá o norte para essas equipes, com certeza as pessoas aumentam a produtividade. Por quê? Porque termina-se o retrabalho. Então, o faturamento não tem que fazer trabalho de enfermagem, a parte da higienização não tem que fazer o trabalho da gestão de leitos, detalhes. Então, são vários retrabalhos que nós temos e que, como norte, como planejamento, a gente consegue redesenhar os processos e a gente consegue ter uma efetividade no resultado. Bom, muitos parceiros não estavam sendo pagos. Quando eu falo do fluxo de caixa aqui em cima, aqui foi uma pergunta muito interessante que a gente fez. A gente perguntou assim, cadê o fluxo de caixa? Não tem o fluxo de caixa. Então, o que você tem para pagar? Não, aqui a gente tem somente o que a gente está acostumado a pagar. O que a gente não está acostumado a pagar não entra no fluxo de caixa. Então,
O hospital perde a noção daquilo que está ficando para trás. Quando que eu vejo a noção do que eu estou ficando para trás? Quando eu faço o balanço no 31/12 e a DRE fica pronta. Por quê? Porque ali é que eu vou fazer o levantamento de todas as notas fiscais e aquilo que realmente foi pago ou não foi pago. Isso é um problema. Então, vários deles realmente não estavam recebendo. Água, luz, os médicos, eu acho que aqui eu tenho que reiterar o meu agradecimento ao corpo clínico. Nós temos uma dívida altíssima com esse corpo clínico e que, no momento que a gente senta, a gente não renegociou R$1 de dívida, mas o corpo clínico continua com a gente, está reestruturando as equipes para aumentar os atendimentos e muitos deles, a maioria, a grande maioria, não teve nem o reajuste do IGPM para continuar trabalhando. E está aqui como parceiro do São João de Deus. Isso não tem preço. Não atendimento ao fluxo de recebimentos da macro e da UPA. O que significa isso? A gente não conseguia entrar dentro do Hospital São João de Deus os pacientes que precisavam tanto das eletivas quanto das urgências. E isso é muito sério. Que aí a principal razão de ser no hospital deixa de existir. Por quê? Porque a gente tem que dar assistência. Se você não está dando assistência, para que existe um hospital? Não é isso?